Olá pessoal, neste vídeo nós vamos comentar a respeito do último exercício de classificação de doenças periodontais. A questão número 1, ela fala forma de doença periodontal existente na classificação de 1999 e que anteriormente era classificada como periodontite de início precoce e periodontite de progressão rápida. Então veja, na classificação mais antiga nós tínhamos as chamadas periodontites de início precoce. Nas periodontites de início precoce, nós tínhamos a periodontite pré-puberal, a periodontite juvenil e a periodontite de progressão rápida. A partir de 1999, deixou de existir essas três categorias porque elas apresentavam características em comum. Muitas vezes nós não tínhamos certeza se nós estávamos nos referindo a uma periodontite de progressão rápida ou uma periodontite juvenil generalizada, porque as características clínicas, padrão de progressão, entre outras características, elas se confundiam. Então, em 99, passou a existir a chamada periodontite agressiva. Então, a periodontite agressiva, ela contempla os casos que antigamente eram chamados de periodontite de início precoce, certo? Hoje nós já sabemos que na classificação atual nós não temos essa denominação de periodontite agressiva nem de periodontite crônica. Nós temos simplesmente periodontite e a diferenciação em estágios e graus. Portanto, a resposta correta aqui seria a alternativa B. Então, a periodontite agressiva ela passou a englobar as doenças que antes de 1999 eram chamadas de periodontite de início precoce, dentre elas a periodontite de progressão rápida. A questão número 2, ela pergunta, forma de doença periodontal existente na classificação de 1999 e que se caracterizava pela lenta velocidade de progressão. A alternativa correta é a alternativa A, periodontite crônica. Então, nós tínhamos a periodontite crônica e a periodontite agressiva como as duas principais formas de periodontite. A periodontite crônica era a mais comum, cuja principal característica era a lenta velocidade de progressão da doença. Então, o indivíduo levava anos para perder inserção, de maneira clinicamente detectável. Ao passo que na periodontite agressiva, nós tínhamos uma velocidade de progressão mais acentuada. Então, portanto, a alternativa correta aqui é a periodontite crônica. Na questão número 3, nós temos ali motivo para a necessidade de revisão e criação de uma nova classificação das doenças periodontais em 2018. Então, a alternativa correta aqui na 3 é a alternativa A. Ou seja, a classificação anterior ela apresentava alguns inconvenientes, como superposição das características de certas doenças, ou seja, a periodontite agressiva muitas vezes apresentava algumas características semelhantes à periodontite crônica e essas características acabavam se superpondo uma à outra. Da mesma forma, não havia uma precisão nos critérios microbiológicos, nos critérios patológicos e clínicos para diferenciar uma da outra. A letra B, surgimento de novas doenças e erradicação de outras doenças, na verdade não houve erradicação de nenhuma doença periodontal. As doenças periodontais elas continuam existindo, né? Nenhuma foi eliminada ou erradicada. Descoberta recente de novos fatores etiológicos para algumas doenças, na verdade nós não tivemos isso, né? Nós temos os principais fatores etiológicos da doença periodontal como sendo o biofilme bacteriano, em segundo grau o cálculo dental, os principais fatores locais, mas nós não tivemos a descoberta de novos fatores etiológicos para as doenças periodontais. Falta de consenso a respeito da classificação de 99, até poderíamos pensar nisso, né? Mas se nós levarmos em conta que essa classificação de 1999 ela perdurou por 19 anos, se houvesse uma falta de consenso absoluta, ela não teria durado tanto tempo. Tá? Então, portanto, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Na questão 4, é característica da periodontite estágio 2. Então, nós temos aqui 5 alternativas, vamos ver a primeira delas. Perda de inserção na região interdental, maior do que 5 milímetros, no sítio com maior perda. Então, se nós observarmos aqui aquele slide anterior, né, da aula que a gente passou para vocês,
na periodontite estágio 2, nós temos aqui perda clínica de inserção entre 3 e 4 milímetros, certo? Então, portanto, a alternativa A está errada, ela diz maior do que 5 milímetros. Alternativa B, perda óssea radiográfica inferior a 15%. Da mesma forma, se nós olharmos aqui na característica do estágio 2, você tem uma perda óssea que supera 15%, ela fica de 15% a 33%. Então a alternativa B também está incorreta. Predomínio de perda óssea horizontal sem envolvimento de furca graus 2 e 3. Essa é a alternativa correta. Predomina a perda óssea horizontal, como vocês estão vendo aqui, ó, perda óssea horizontal, mas as lesões de furca grau 2 e grau 3, elas só vão aparecer aqui no estágio 3, lesões de furca grau 2 e grau 3. A letra D está errada, porque ela diz que apresenta-se apenas na forma localizada, afetando menos de 30% dos dentes. Não, nós podemos ter a forma localizada e a forma generalizada. E a letra E, presença de profundidade clínica de sondagem de até 6 milímetros. Se nós olharmos novamente no slide anterior, profundidade clínica de sondagem em torno de 5 milímetros. Então, a alternativa mais adequada seria a alternativa C, predomínio de perda óssea horizontal sem envolvimentos de furca grau 2 e grau 3. Aí a questão 5, é característica da periodontite estágio 4, ou seja, a periodontite de estágio mais avançado. Perda óssea radiográfica inferior se estendendo até ou além do terço médio radicular. Então, se nós verificarmos aqui no slide da aula, essa perda óssea ela se estende até próximo do terço apical da raiz. Então, essa alternativa aqui, perda óssea radiográfica inferior, se estendendo até ou além do terço médio, ela está certa. Perda de 5 ou mais dentes devido à doença periodontal com necessidade de reabilitação completa, também está correta. Então, você tem menos de 20 dentes remanescentes, necessitando de uma reabilitação mais complexa, quando você já tem trauma de oclusão, problemas mastigatórios. Então, é uma situação que também está correta, se você tem perda de 5 ou mais dentes devido à doença periodontal. A alternativa C também está correta, presença de envolvimento de furcas grau 2 e grau 3, isso aparece tanto no estágio 3 quanto no estágio 4. Okay? Presença de áreas com perda óssea vertical maior ou igual a 3 milímetros. Então aqui nós vemos aqui, ó, nós já temos aqui perda óssea vertical já no estágio 3. Então tanto o estágio 3 quanto o estágio 4 ele se caracteriza já pela presença de perdas ósseas verticais. Portanto, a alternativa correta na questão 5 é a letra E. Todas estão corretas. Agora, se nós formos para a questão número 6, ela diz, é característica dos abscessos periodontais. Essa aula de abscessos periodontais, ela virá na sequência. Porém, no artigo que nós passamos para vocês, ele já contemplava essas questões, o artigo do Papapanou. É característica dos abscessos periodontais. Necrose de papila? Não, a necrose de papila ela vai aparecer nas doenças necrosantes, como a guna, a puna, a estomatite necrosante, que serão assuntos da nossa próxima conversa, da nossa próxima videoaula. Letra B. Acúmulo localizado de pus no interior do sulco ou da bolsa periodontal de tecidos adjacentes. Sim, essa é a característica dos abscessos. Você tem uma coleção purulenta no interior dos tecidos adjacentes ao dente, e isso é que provoca o aumento de volume naquela região. Então a alternativa B é a alternativa correta. As demais alternativas, alterações na resposta imune do paciente, isso não é evidente nos abscessos periodontais do paciente. Um paciente normal, sem nenhum comprometimento na sua resposta imune. Não necessariamente ele vai ter alguma alteração imune. Paciente tabagista, também não necessariamente o paciente precisa ser tabagista para ele ter uma condição de abscesso periodontal. Claro que o paciente tabagista tende a ter um risco maior à doença periodontal, mas não é a resposta correta. Não ocorre na presença de fraturas ou perfurações articulares? Não ocorre.
Justamente quando nós temos uma fratura radicular, nós podemos ter o desenvolvimento do abscesso periodontal. É um dos fatores etiológicos dos abscessos periodontais. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa B. Questão 7. A classificação da periodontite em graus, grau A, grau B e grau C, tem por finalidade tentar estabelecer a velocidade de progressão da doença? Não. Aliás, desculpe. Sim. Né? Se nós olharmos aqui, vou passar aqui o slide aqui, nós temos a classificação em graus. Você está vendo que justamente uma das questões que diferencia a velocidade de progressão da doença é justamente os graus, né? No grau A eu tenho uma progressão lenta, no grau B moderada, no grau C uma progressão mais rápida da doença periodontal. Então a alternativa A está certa, mas não é só ela. Identificar fatores de risco que podem favorecer a progressão da doença e prejudicar a resposta ao tratamento? Exatamente, essa é uma questão importante também. Se nós pegarmos o artigo que nós passamos para vocês, do Papanou e colaboradores, vocês observam aqui que ele faz menção ao hábito de fumar e à condição da diabetes. Né? Então, os indivíduos grau A são indivíduos não fumantes, ao passo que os indivíduos grau C são aqueles que fumam mais de 10 cigarros por dia. O indivíduo grau A é aquele que tem níveis glicêmicos normais, sem nenhum diagnóstico de diabetes, ao passo que o grau C são indivíduos diabéticos que não apresentam um controle adequado, o que se reflete através dos níveis de hemoglobina glicada acima de 7%. Então, a alternativa B também está certa. O grau ele busca identificar fatores de risco que possam favorecer a progressão da doença e prejudicar a resposta ao tratamento. C. Determinar o grau de perda de inserção ocorrido, ou seja, a severidade da doença, e estimar as necessidades de tratamento. Essa aqui está errada. Né? Quem determina isso não são os graus, e sim os estágios. Então, os estágios da doença periodontal é que determinam o quanto houve de destruição, qual foi a severidade da perda de inserção que o indivíduo experimentou ao longo da sua vida e, consequentemente, as necessidades de tratamento. Se eu tenho um estágio 1, obviamente eu vou ter um paciente que provavelmente não terá necessidade de tratamento cirúrgico, terá necessidade de um menor número de sessões para a realização da raspagem e alisamento radicular em comparação com o indivíduo estágio 4. Então, a resposta correta seria a alternativa A e B, que está aqui na letra D. Portanto, resposta correta, alternativa D. Na questão número 8, nós temos aqui forma de doença periodontal reconhecida na atual classificação das doenças periodontais. Então, na classificação mais recente, o que nós encontramos? Periodontite crônica? Não, a periodontite crônica é da classificação anterior. Periodontite necrosante, gengivite necrosante e estomatite necrosante? Está correto, são as doenças periodontais necrosantes que são contempladas na nova classificação. Então, vocês estão vendo aqui, gengivite necrosante, periodontite necrosante, estomatite necrosante, que são as doenças periodontais necrosantes. A questão C, periodontite como manifestação de doença sistêmica, também está correta. Então, se nós olharmos aqui no slide da aula, nós temos aqui as doenças periodontais necrosantes, a periodontite e a periodontite como manifestação de doença sistêmica. São as três formas de doença de periodontite que nós encontramos na nova classificação. Portanto, a alternativa correta seria a letra D, ou seja, a resposta A e B estão corretas. Na questão número 9, nós temos ali, assinale a alternativa correta. Lesões periodontais agudas caracterizam-se pelo rápido início, rápida destruição dos tecidos e presença de dor e desconforto? Sim, isso é uma característica das doenças agudas. O que são doenças agudas? São os abscessos do periodonto e as doenças necrosantes. Então, o que caracterizam essas doenças são justamente a presença do quadro de dor, que é uma coisa que nós não vemos na periodontite mais comum. Antigamente, na periodontite crônica, na periodontite agressiva, e hoje na chamada periodontite. Então, é muito difícil o paciente apresentar quadro de dor ou desconforto. Mas nas doenças agudas, que envolvem as doenças necrosantes e os abscessos, sim. Então, a alternativa A está correta. Vamos ver as outras alternativas. Abscesso periodontal ocorre somente em sítios com doença periodontal prévia?
Não, nós podemos ter um abscesso periodontal, por exemplo, numa situação de um dente que sofre uma fratura radicular ou uma situação em que o paciente não tinha doença periodontal, houve uma fratura radicular, uma trinca na raiz e se desenvolveu ali uma microbiota no sulco gengival que levou ao desenvolvimento de um abscesso. Então a alternativa B está errada. Abscesso periodontal não ocorre após a raspagem e alisamento radicular, pois o biofilme e o cálculo foram removidos. Está errado também. É uma situação até comum acontecer um abscesso após uma raspagem. Por quê? Porque a raspagem, se ela não for executada de maneira completa, podem permanecer micro-organismos no fundo da bolsa e cálculo, e o paciente vir a desenvolver um quadro de abscesso após uma sessão de raspagem. Isso pode acontecer. É um dos fatores causadores de abscesso. Então a alternativa C está errada também. A gengivite necrosante e a periodontite necrosante diferenciam-se basicamente pela ausência e pela ausência ou presença de halitose? Não, nós podemos ter halitose em qualquer forma de doença necrosante. O que diferencia uma gengivite necrosante de uma periodontite necrosante é justamente a perda de inserção. Se você tem apenas as alterações na margem gengival, no periodonto de proteção e não tem perda de inserção, ela é uma gengivite necrosante. E se for um paciente que já tem perda de inserção, esse quadro de doença necrosante é chamado de periodontite necrosante. Então isso tinha no artigo, mas a gente vai voltar a abordar nas próximas videoaulas. E por fim a questão, aliás, falta aqui o item E. O item E. Paciente com periodontite que apresenta diabetes e exame recente de hemoglobina glicada abaixo de 7 é classificado como grau C? Se nós voltarmos aqui no artigo, então você veja que o indivíduo que tem hemoglobina glicada abaixo de 7, ele é um grau B. Ele vai ser um grau C, ou seja, um indivíduo de maior risco se ele tiver níveis de hemoglobina glicada acima de 7%. Lembrando apenas que a hemoglobina glicada ele é um exame que vai nos refletir o grau de controle metabólico do paciente diabético nos últimos 60 dias, ao contrário da glicemia de jejum, que nos dá uma avaliação muito recente, apenas mais recente. A hemoglobina glicada ela vai te dar uma avaliação de como tem estado o controle glicêmico do seu paciente. Então a letra E também está errada. Portanto, nessa questão aqui, a alternativa correta, como nós já dissemos, é a alternativa A. E agora sim, a última questão, a número 10. Segundo a atual classificação das doenças periodontais, um caso clínico de periodontite é definido pela presença de perda de inserção em 2 ou mais dentes não adjacentes. Então, se nós voltarmos aqui, o que define uma periodontite? Perda de clínica de inserção em 2 ou mais sítios interproximais. Então a alternativa A está correta. Perda de inserção de 3 milímetros na face vestibular de 2 ou mais dentes que apresentam lesão de cárie na região cervical? Essa está errada. É justamente o contrário. Perda clínica de inserção de 3 milímetros ou mais na vestibular ou lingual de pelo menos 2 dentes que não estejam afetados por essas condições, né? Onde essa perda de inserção não tenha ocorrido por causa de cárie, nem por lesão endopélio, nem por fratura radicular. Então, a alternativa B está errada porque ela coloca que apresentam lesão de cárie na região cervical. Teria que ser que não apresentam. A letra C, presença de sangramento à sondagem em 3 dentes com profundidade de sondagem de 3 milímetros, também está errada, né? Se nós tivermos um sulco gengival com 3 milímetros de profundidade de sondagem, não necessariamente nós temos uma periodontite. Isso é um valor geralmente 3 milímetros de profundidade de sondagem é um valor considerado como uma profundidade clínica de sondagem normal, né? E a presença de sangramento à sondagem ela é um fator importante. Geralmente, sítios que apresentam sangramento à sondagem têm uma chance de estarem com atividade de doença, né? Mas não é o que caracteriza a presença de uma periodontite. Ok? Então, a resposta correta seria a alternativa A. Espero que esses comentários tenham sido úteis para vocês. E na semana que vem nós vamos ver quem apresentou a melhor resposta aí para aquele caso clínico que nós passamos. Vai ganhar uma caixa de bis, tá bom? Um abraço a todos.